Paz do Senhor Jesus Cristo, irmãos, glória a Deus, mais um ensinamento da parte de Deus, sua palavra, a todos os irmãos e principalmente aos novos convertidos. Hoje estaremos refletindo sobre pregar o Evangelho. Para que pregar o Evangelho? Porque Jesus Cristo nos mandou pregar o Evangelho. Nós vamos meditar aí pela palavra de Deus o quão importante é esta obra, praticarmos e anunciarmos o Evangelho. Amém? Tomando como base o texto aqui em Marcos, capítulo 16, Evangelho de Marcos, segundo escreveu Marcos, último capítulo do livro de Marcos, no versículo 15 e 16. Amém? Diz assim: E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Amém? Existe a necessidade de pregarmos o Evangelho do Senhor às almas, irmãos, Não é só crer em Cristo, descer as águas do batismo nas águas correntes, E ficar calado a vida toda, servindo a Deus. Não. O Senhor Jesus nos orienta a ler que temos que pregar. Ide por todo o mundo. Pregar o Evangelho a toda a criatura. Bom, nesse primeiro versículo, nós vamos tomando por base que Jesus Cristo ele disse: Ide, em nome do Senhor. Ele disse: Ide. E muitos de nós, irmãos, a igreja do Senhor, nesse tempo, está muito acomodado. Por que está acomodado? Vamos analisar. A igreja do Senhor Jesus foi incumbida de levar o Evangelho em todo o lugar. Ide por todo o mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Ide por todo o mundo para que o mundo todo seja alcançado com a pregação do Evangelho. Não é para ir para o mundo só para ficar viajando, entrando nos hotéis 5 estrelas, pregando para a multidão, indo embora. Não. O objetivo da pregação do Evangelho também é fazer discípulos. Nós temos essa incumbência da parte de Deus de fazermos discípulos. Todos precisam conhecer a Cristo. Toda a humanidade, irmãos, precisa saber de Jesus Cristo. Por quê? Alguém pode perguntar. Porque aqueles que não conhecem a Cristo, quando morrem, não entrarão no reino dos céus, por mais bonzinho que seja. Ou seja, se existe alguma tribo ou algum país que ainda não ouviram falar da palavra de Deus, esse país, desde a fundação do mundo, até o presente momento desse ano de 2022, ainda nenhum deles foram salvos. E isso é que é preocupante. Porque Jesus Cristo nos deu essa incumbência. E sabe quem mais luta para que isso não aconteça? Satanás. Irmãos? Eu quero já deixar aqui claro que o nome Satanás e Diabo é apenas título. Amém? Não precisa ter medo de falar o nome do diabo. O nome referido, como nós conhecemos, é Lúcifer, a tradição. Mas
Diabo e Satanás são títulos. Diabo é tentador, Satanás é adversário. Amém? Enfim, ele luta contra a nossa alma. Ele luta contra o nosso, contra a palavra de Deus. E tentando impedir com que as almas não recebam o evangelho da salvação. E quando ele se levanta para impedir o evangelho, naturalmente nós vamos perguntar: por que o inimigo não gosta que as almas não recebam o evangelho? Alguém vai dizer: porque para as pessoas não serem salvas. Sim, é verdade. Mas o principal motivo do inimigo é que Jesus Cristo disse que onde chegasse o evangelho, quando fosse alcançado os quatro cantos da terra, viria o fim. Então, quanto mais ele impedir que almas, o evangelho, a igreja, impedir a igreja de trabalhar, mais tempo ele vai ter para levar almas para o inferno. Porque se a igreja de um só corpo, de uma só alma, se dedicar tão somente nas ajudas de levar o evangelho, né? Lembrando que nós estamos aqui nessa terra como peregrinos, né? Não viver uma vida como se fosse apenas moradores da terra, mas pregar o evangelho com vontade, evangelizando, marcando pontos estratégicos, mesmo massacrando o inferno mesmo, com a imposição da palavra de Deus, a exposição da palavra de Deus, né? Eu falo imposição porque nós vamos invadir os terrenos do inimigo, né? Onde ele mais opera. E a exposição é pela pregação. E ali, nós muitas vezes estamos perdendo tempo, se esquecendo que somos peregrinos, passageiros nessa terra. É aí que entra a questão que eu falei do comodismo da igreja do Senhor. Não é o comodismo do mundo. Porque o mundo não pode pregar o evangelho. O mundo não quer. Foi incumbido a igreja do Senhor. Não foi incumbida a nenhuma outra religião, senão aos cristãos. Amém? Jesus é a vida. E quem não conhece Jesus Cristo, então, as pessoas que não ouvem falar de Jesus e não entregam a vida para Ele, estão morrendo, é verdade? Essa é a preocupação. Olha, um levantamento, irmãos, do IBGE, que significa Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, diz que existem agora mais ou menos 3.000 línguas e 500 que ainda não tem nenhuma tradução sequer de um versículo da Bíblia. Nunca ouviram falar de Jesus. Muita parte desse daí, irmãos, está no Brasil, onde tem muitas tribos indígenas que o povo não tem acesso. Muitos deles são canibais, muitos deles nunca tiveram contato com homem branco nenhum, tá? E são línguas diferentes, difíceis de entender. Como eles são muito perigosos, não tem como a gente estudar essa língua aí, entendeu? Amém? E, enfim, o que a gente precisa entender é que cada país tem uma língua. Mas o problema é o dialeto. Os dialetos são vários. Por exemplo, a língua indígena. Indígena são todas as línguas dos indígenas, né? Mas os dialetos, que é o tupi, guarani, e por aí vai, por exemplo, entendeu? Esses são dialetos, por exemplo, do Brasil. Mais um exemplo do Brasil. Aqui no Brasil nós falamos o português. Mas o português que eu falo na roça já é um pouco diferente. Na Bahia já é um pouco diferente, né? Ali em Fortaleza já é um pouco diferente. São dialetos, né? O que é algo para mim, né? O que é chamado de tal coisa aqui, em outro estado do Brasil é chamado de outro nome. Então os dialetos divergem muito. E essa é a maior dificuldade. Imagine,
você ter que pregar o evangelho para uma tribo que nunca deixa você entrar, nunca teve contato, e você não sabe nem pode estudar essa língua qual eles falam. Mas existem 3.500 línguas. Antes era 5.000, agora baixou um pouco, né? Mas faz tempo que eu vi esse anunciado aí de 5.000. Mas agora atualizado tem 3.500 línguas. Que Deus possa estar dando vitória aí para que essas línguas sejam alcançadas. Então, se a igreja focar no Senhor, em buscar os dons do Espírito Santo de Deus, porque, irmãos, dons são ferramentas. Nós precisamos buscar o dom. Por exemplo, nessa daí, irmãos, Deus pode usar um, né, lá dentro, né, como eles são perigosos. Deus pode, de repente, aparecer para um deles ali, né, selar um deles ali, né, separar, anunciar o evangelho para ele. Ele vai começar a ser perseguido lá dentro, né, com certeza, mas vai anunciar para eles ali a palavra, vai encher aquele moço, vai colocar ele na doutrina, vai dar os dons, e com certeza aquele homem, aquela pessoa, aquela mulher, daquela tribo, vai ser a pessoa mais específica para poder levar o evangelho ali, porque ele já cresceu nesse dialeto difícil. Amém? É apenas um exemplo aí do que Deus pode fazer, né? Glória a Deus. E então somos incumbidos disso, de fazer, levar o evangelho. Outro, irmãos, quando nós apenas ficamos calados, vivendo uma vida normal, só trabalhando, indo para a igreja, chega em casa dorme. Trabalha, vai para a igreja, chega em casa dorme. Uma rotina muito natural de um ser humano que vive para o trabalho, sai, come uma pizza, volta. Irmãos, nossa vida não é para isso. Devemos fazer essas coisas, não é pecado, amém? Não é pecado. Mas nós temos um foco que é sair em todo o território que nós estamos morando e alcançar aquele território para Cristo. Mas aí é a mesma lógica que Deus falou para o povo de Israel. Vocês vão entrar na terra prometida, não façam aliança com ninguém, né? E saiam guerreando ali para conquistar o território. Diferente hoje, nós não precisamos pegar em espada para sair matando o povo. Não. Nossa briga não é por território, terreno. Nossa briga é por território ou espaço espiritual. Aonde nós vamos chegar onde eu moro e anunciando o evangelho, atacando, né, as forças das trevas, os dardos do inimigo, né, para que todo o território, por exemplo, aqui em Atibaia, seja alcançado. E assim vai avançando, avançando, de maneira que toda Atibaia já tenha ouvido falar de Cristo. E com o resultado vai ter algumas almas que vão se converter, né? Nós temos que entender que devemos pregar, anunciar o Evangelho, né? E nós precisamos se fortalecer para isso. Alguém vai dizer assim: nossa, mas as condições são difíceis. Mas olha, o seu trabalho você pode evangelizar. Na sua escola você pode evangelizar. Na sua família você pode evangelizar. Amém? Porque eles precisam ter o direito de escolha. Você vai anunciar o Evangelho. E eles vão decidir se vão aceitar ou não. E não adianta você ficar bravo, irmãos, né? Principalmente os novos convertidos ficarem bravos, que a pessoa não ter recebido o Evangelho do Senhor. Porque a nossa obrigação é pregar. Agora, convencer quem faz é o Espírito Santo. Então não vai ficar entrando em debate, não vai ficar entrando em contenda, não vai ficar entrando em não. A pessoa não crê? Não creu, amém. O importa é que você pregou. A volta de Jesus depende das almas alcançadas. Aí tudo acaba, né? Se nós ficarmos acomodados e não pregar o Evangelho de Cristo, de maneira nenhuma as almas serão alcançadas. E não pense não que Deus não vai levantar pessoas para levar o Evangelho, mas quanto mais nós se demorarmos, mais aí Jesus demora, né, para cumprir a sua obra.
Porque Jesus Cristo não vai descer do céu para pregar o evangelho para nós, por nós, né? Jesus vai mandar os anjos do céu para pregar o evangelho por nós. Quem tem que pregar é a igreja. Aí alguém pode dizer assim, eu sempre falo isso que é muito importante, irmãos. Pega um tema da palavra de Deus, pega uns folhetos, compra folhetos, distribui. Tem uma estratégia maior também. Pega os temas da sã doutrina, que prega sobre a vaidade, o verdadeiro batismo nas águas correntes, não em piscina. Pega esses temas fortes assim, né? Escreve no papel, escreve no computador, tira uma xerox, faz em formato de flyer, de 3 dobras, de 2 dobras, né? E toda vez que a gente vai para o trabalho, quem vai andando, quem vai de bicicleta, quem vai a pé, né? Ou no fim de semana, de sábado, pega esses folhetos e sai distribuindo na caixinha de cada casa, né? Cada semana você faz uma rua, ou cada semana você faz um bairro, cada semana você faz uma rua, ou cada semana você faz um bairro, né? Cada lugar você vai chegando, levando a palavra de Deus. Você não precisa, às vezes, pregar de boca, porque não vai dar tempo de você entrar na casa de todo mundo para pregar o evangelho, mas dessa maneira você estará ganhando em pouco tempo, em algumas horas, 3 ruas, 4 ruas, metade do seu bairro, né? Em 4 horas de panfleto você vai alcançar não sei quantas casas. E será importante para que as vidas sejam alcançadas. Essa é uma das estratégias. E as igrejas? Como é que nós estamos? Irmãos, se o povo não aceita a gente dessa doutrina para pregar o evangelho nos altares, as praças estão lotadas, irmãos. Não tem pregador de praça, não tem pregador dentro do metrô, não tem pregador de ponte, não tem pregador de banco, fica lá na porta do banco, onde as pessoas têm que ficar naquela fila várias horas. Não tem pregador, tá totalmente vazio. Tá tendo espaço de sobra para tipo de pregador assim. E o povo só quer o altar. A igreja do Senhor Deus não foi chamada para ficar em 4 paredes. Por isso que Jesus Cristo disse ide, ele não falou vinde. Jesus, quando estava na terra, ele falava vinde. Mas quando ele subiu, ele falou ide. Porque a responsabilidade da igreja é ir, não é ficar esperando que as almas venham, porque elas não vão vir, não. Na história né, glória a Deus, da parábola lá que Jesus Cristo fala das 100 ovelhas, o pastor foi atrás da ovelha que tinha se desgarrado. Ela não ia voltar. Isso é de quem está se afastado. Imagina de quem que nunca conheceu o evangelho, ouviu, mas nunca se converteu. Amém? Então, a nossa responsabilidade é algo muito sério. A igreja está se preparando, a igreja está totalmente, realmente focada em levar o evangelho de Cristo do lado de fora, do lado externo. Porque a igreja é o local onde nós vamos para se preparar para o mundo lá fora. Não se preparar para ficar lá dentro. Se bem que é até um pouco melhor, né? Nós não temos noção de tanta coisa que acontece assim. Mas não é a função da igreja ficar em 4 paredes. A igreja tem o evangelismo do lado de fora. Não é uma e nem 2 pessoas, é a igreja toda. A igreja tem preparado pessoas para irem ao mundo. As igrejas de sã doutrina têm preparado pessoas, por exemplo, quantas penitenciárias há no bairro? Será que a igreja sabe? No bairro que tem a igreja, será que quantos orfanatos tem? A igreja sabe? Quantos hospitais existem? A igreja será que sabe? Quantos prostíbulos existem? Será que sabe? Quantas casas de recuperação há no bairro? Será que a igreja sabe? Agora, quantos, sabendo a quantidade de todos esses, de cada um, de orfanato, de hospital, de prostíbulo, de casa de recuperação, eles vão ter ideia de
quantos em cada semana poderão visitar e quantos faltam para visitar. Coloca um grupo de obreiros no orfanato, jovens, né, ou adultos. Coloca os adultos, os obreiros, as obreiras nos hospitais. Prepara para entrar no hospital. Ensina como que ora no hospital. Não é orando gritando, nem falando línguas estranhas alto. É lugar de respeito, é um lugar mais calmo. Você precisa, né, saber entrar, saber sair, ajudar né, ali a cuidar de alguém, falar uma palavra. Tem que ser treinado para essas coisas. Na parte do prostíbulo, é claro que o homem não vai entrar lá e nem vai ficar lá na porta, mas treina as irmãs do ciclo de oração para ficar na porta distribuindo folheto. Difícil de ver, mas está lotado, não tem. Essa vaga está vazia. Tem vaga à vontade para poder fazer isso. As casas de recuperação, todo mundo entrar. Então a igreja tem muito para trabalhar do lado de fora, mais do que dentro. É por isso que a igreja às vezes ficam com tanta picuinha, porque não tem tempo de ficar trabalhando, fica se distraindo com coisas que não tem que fazer, que acaba gerando intriga entre eles, né? A igreja do Senhor, principalmente nós da Sã Doutrina, temos que se mobilizar para levar o evangelho de forma rápida. Pega o megafone, sai fazendo uma passeata por aí, com cartazes esticados, dizendo Jesus te ama, e vai indo de bairro em bairro, né? Aqueles que não são perigosos, né? E os perigosos, Deus, né, a gente vai orar e Deus vai tocar para que alcance esses daí. Mas a Bíblia diz, nós podemos fazer isso. Nós temos essa sabedoria para fazer essas coisas. A igreja do Senhor tem que estar preparada. Ah, os pastores não podem ir, então prepara os obreiros. Prepara os membros. Porque a função do pastor é essa. Ficar ali, né? Às vezes ele tem que ficar um pouco mais preso dentro do ministério, dentro da igreja, dentro do templo. Mas já os obreiros, né? Os evangelistas e os membros podem estar à vontade. Mas é necessário que sejam ensinados a isso. Sejam incentivados a ir para fora. Lembro da igreja, assim que chegou no Brasil, a igreja pentecostal ela vivia mais fora do que dentro. Ficava o dia inteiro fazendo cultos ao ar livre, pregando o evangelho. Quando chegava umas 6 horas da tarde, 6h30, já estavam todos indo a passeata para ir no templo e ali ouvirem a palavra de Deus. Para ver o resultado do evangelismo. Era muito difícil ficar dentro do templo parado. Amém? Então que a gente possa entender o que está acontecendo, que é uma responsabilidade da igreja do Senhor levar o evangelho a toda a criatura. Eu não tenho condições, mas a sua vida também é uma pregação. Na sua escola, no seu trabalho, na sua faculdade, no seu lar, é uma pregação. E que nós viemos buscar os dons de Deus como ferramentas espirituais para atacar o inimigo, ganhar território, alcançando o bairro, alcança a cidade, alcança outro bairro, alcança a cidade inteira, alcançando a cidade inteira, vai para o estado, alcança todas as cidades, alcança todo o estado, alcançando todos os estados, depois, um por um, alcança o Brasil inteiro, o país inteiro. Amém? Esse foi mais um ensino da Palavra de Deus. Deus abençoe.